bem-vindos ao canal Crossover, eu sou o Wesley Telurian e hoje temos mais uma resenha e adivinhem só, Death Note, Another Note, o caso dos assassinatos em Los Angeles, que nominho gigante, né? Mas tudo bem. A primeira coisa que vocês precisam saber é que isso aqui não é um mangá, é um livro, né? Um livro. A edição tá incrível, embora não tenha orelha, e eu já vou falar dele daqui a pouco, depois da vinheta. Esse livro é um spin-off, no caso tem os personagens de Death Note, não todos eles, né, porque o Kira não tá aqui, e acontece 2 anos antes do caderno ser encontrado pelo Light. Lembram da Naomi Misora, que é essa mocinha aqui do lado? Se deveria ser segredo, como você sabe tanto? Acho que falecida demais, ela é muito esperta. Ela é uma investigadora do FBI e no momento ela está de férias. E é justamente disso que o L precisa para sua investigação. O L vai usar a Naomi como seus olhos. Ele que não revela seu rosto, nem mesmo sua voz, quando ele fala ao telefone com alguém com a sua voz modificada. Então assim, ele na prática ele não se revela, né? A não ser que seja necessário. E para não se expor, o L vai usar a Naomi, né, como escudo de certa forma. O L não costuma aceitar qualquer tipo de caso, né? Ele é muito seletivo e a princípio ele costuma escolher aqueles que tem mais de 10 vítimas, de 10 para cima. Nesse caso temos 3 vítimas e tem algo peculiar que fez ele se interessar. Por que ele vai se envolver? Porque ele sabe que é um ataque direto a ele, é um desafio proposto para ele. Porque ele tem uma noção de quem é o criminoso. O criminoso é um dos alunos que estudou com o L lá na casa, junto de Melo e o Nir, que seriam os possíveis sucessores do L. E esse moleque também é muito inteligente e vai gerar uma grande treta e briga de gênios aqui nesse livro. A princípio temos 3 vítimas, elas são basicamente os pontos iniciais da investigação, e tudo indica que teremos uma 4ª, só que o L, ele está decidido a não deixar isso acontecer. Ele quer pegar esse criminoso que está desafiando ele sabe desse desafio, e vai tentar evitar mais uma morte e prender o criminoso. Toda a cena é muito meticulosa e o criminoso pensou exatamente em tudo de forma fria, até elementos que ele sabia que a polícia iria tirar. Isso colabora com o teatro que ele montou, e onde parecia não ter pista, de repente se encontra e uma coisa leva a outra. Esses elementos de livros policiais e investigativos são muito legais, né? Porque cada um faz a seu modo e dependendo de como você faz, fica muito interessante. Os elementos de jogos mentais que acontecem em Death Note, aquela coisa de um pensar e o outro também, e um premeditar qual vai ser o próximo passo do outro. É um jogo de xadrez com pessoas que a gente vai vendo elas se moverem e indo de um lugar a outro. Tem muito mistério e é bem legal porque é difícil de predizer o que vai acontecer. Em Death Note a gente ficava pensando tal, tentando deduzir o que iria acontecer pro próximo passo, como que o personagem iria se safar. Aqui parece que fica muito mais fechado dentro de uma esfera, é um pouco sufocante. Você não sabe da onde que o personagem vai encontrar alguma pista, porque é como se ele entrasse num quarto vazio com todas as paredes em branco e dela devesse tentar encontrar algo que levasse ao criminoso. E é difícil, muito difícil, só que a gente está lidando com personagens muito inteligentes. O mais legal, além do L saber quem é o criminoso, né, e ele tá tentando com as pistas encontrar ele, é que a maior das pistas está ao lado deles, berrando, e a resolução no final vai explodir nossa cabeça. Sim, volto a dizer, é briga de um gênio contra um gênio. Não chega perto do L e do Kira, mas é uma obra digna de atenção também. O livro é bem escrito, eu imaginei que não fosse, porque eu já tive péssimas experiências com livros adaptados dos games, né? Vide God of War, né? Eu não gostei muito. Por ter vindo da mídia do anime e tal, eu acreditava que eles iam pegar um artista, sei lá, qualquer, fosse tentar adaptar a obra-prima que é Death Note, né? Mas ficou legal, ficou bem interessante. Temos sim as descobertas e os pontos de viradas aqui, que é algo também que tem no anime, mas eu não senti que teve tanta euforia quanto eu tive no anime. Talvez por ter vindo da mídia do anime, né, que tem recurso visual, que tem a música para criar toda a trama, todo o suspense. Aqui você tem só a sua criatividade, então é difícil dizer se a narrativa falhou um pouco ou se eu estava com a expectativa muito alta por conta do anime. De qualquer forma, a estrutura do texto está boa. Ponto problemático que eu vi aqui foi a narrativa, dificuldade em saber quem que era o narrador, porque a história começa com o Melo, que ele está na série do Death Note. O Melo, ele não participa
participa, mas ele narra a história, ou pelo menos ele começa. E ele relata uma história que o L contou pra ele aqui, é como se fosse algo documental para deixar registrado. Só que em certos momentos você se pega lendo e percebe que aí são os pensamentos da Naomi Misora. O livro dá uma conflitada nesse ponto, intercalar entre um narrador e o outro, e ele não deixa muito claro isso. Claro que o contexto, com o andar da carruagem, você vai entendendo quem é que tá falando. Mas de forma alguma isso não estraga a experiência, justamente porque você, conforme vai lendo, você vai saber quem é que tá falando. E a única parte que realmente me incomodou bastante é ali próximo do meio, mais ou menos, em que os personagens estão debatendo sobre pistas e pistas que envolvem números e números que envolvem cálculos, e você fala... Cálculos, sim. Tem momentos que eles fazem alguns cálculos para chegar em alguma solução, em algum resultado. Você tá envolvido ali na história, você quer avançar. E às vezes, para tudo explodir na sua cabeça, precisa fazer sentido. Para fazer sentido, você talvez tenha que fazer os cálculos também. Eu senti um pouco de desconforto nesse momento e acabei avançando, mas não mudou nada na minha experiência. Mas é só um detalhe e também não estraga a experiência, porque é só um momento assim, que dura algumas páginas, poucas páginas na verdade, coisa de 2, 3 mais ou menos, e depois passa. Os trejeitos do L estão presentes aqui, fortíssimos, da mesma forma que é no anime, e me renderam a maior crise de riso épica, né, de todos os tempos. Vamos definitivamente poder pegar o Kira. Ryuzaki! O que é? Não precisa gritar todo mundo junto. Aliás, você vai comer esse pedaço de bolo? Eu não vou comer, bolo engorda. Você não ganha peso sem queimar calorias usando o cérebro. Peraí, tá me chamando de burra agora, é? Mesmo deixando vocês dois sozinhos, eu ainda vou assistir pelas câmeras, então não faz diferença. Seu tarado. Pode me xingar do que quiser. Vai querer o bolo ou não vai? A primeira vez que eu tinha dado muita risada, né, enquanto eu lia, foi com o livro do Clécius, As Crônicas da Lua Cheia. Esse livro aqui atualizou o conceito de cômico. Claro que o fato de eu conhecer o L no anime, saber como ele é, e enxergar as atitudes dele aqui no livro, nossa, é muito bizarro. Porque todo mundo sabe que o L ele é meio excêntrico, né, se veste de forma despojada, meio mulambo. A cena está associada com o fato de se jogar no chão e tentar procurar pistas farejando como se fosse um cachorro, e entre outras coisas. Enfim, que é muito divertido, porque o L, ele é exagerado, ele é loucão, ele é seco nas respostas. Eu acreditava que não conseguiriam transpor o L da forma que ele é no anime para cá, mas conseguiram e tá muito bom. O final é brilhante, mas espera lá, temos um porém. No final a gente vai descobrir quem é que vence esse embate. É mais um embate de gênio contra gênio. Só que é tão absurdo a conclusão, que o Melo entra pra... Vamos explicar o que tá acontecendo. É tão absurda a conclusão que o Melo, ele aparece no meio da narrativa pra explicar. Sério, foi demais. O final foi muito pra mais. Eu fiquei como o Chaves esperando um balde de água na cara pra sair do piripaque. Foi uma grande jogada de mestre, mas foi tão improvável que eu tive vontade de fechar o livro e jogar ele pro lado. Sério. Eu fiquei meio indignado de ter lido toda a história, que de certa forma foi envolvente até certo ponto, e o final ele me deu um tapão na cara. O final é ruim? Não é ruim, é difícil de falar, porque assim, o antagonista, vamos dizer assim, o vilão, o assassino, ele arma uma coisa e não é algo que ninguém faria, ou pelo menos eu acredito que não, em 98% dos casos. O livro pode ser lido antes da série do Death Note, né, que tem 37 episódios, inclusive temos vídeos, você pode conferir no card aqui, a gente falando sobre Death Note, pra quem não conhece, sem spoiler, claro. Mas como o Melo que narra a história, como temos a Naomi, temos o próprio L, conhecer esses personagens torna tudo mais empático, sem contar que torna tudo um pouco mais visual. Você fica com o personagem na cabeça, com os trejeitos dele, o comportamento deles em mente, e isso ajuda bastante. Temos o elemento Death Note aqui, de certa forma assim, além dos personagens, claro, eu me refiro ao caderno e às coisas que ligam a ele. De forma sutil, mas algo bem útil que é só ao longo da narrativa que você vai entender e perceber. Eu vou dar uma nota 9 para esse livro, em parte porque o final eu senti que falhou um pouco ali, mas vale a pena ler e conferir, e você, se discordar, coloque aqui na descrição o que você achou desse final. E é isso aí, galera, até a próxima, falou!